Vamos trazer aqui, então, o nosso slide inicial, que é, então, Justiça das Aflições. O nosso tema é Justiça das Aflições. Antes de a gente começar, né, é sempre uma felicidade nós estarmos aqui na casa de Jesus. Eu que sou adepto da tecnologia, a gente estávamos conversando com o Crisanto antes de entrarmos aqui ao vivo, porque a tecnologia nos permite abraçar muito mais gente, né, ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito da área da tecnologia, mas também sinto muita falta de estar junto da minha comunidade, dessa casa que eu considero a minha comunidade, a Casa de Jesus. Nós sentimos falta também daqueles momentos antes e após a palestra, onde a gente encontra a nossa comunidade e pode se abraçar, pode dar aquele olá, etc. Isso nos faz falta. Mas, então, é uma alegria poder estar aqui nessa casa mais uma vez, encontrando ainda aqui virtualmente todos os nossos irmãos. O tema de hoje, então, para que nós possamos dialogar um pouco, é Justiça das Aflições. Mas, apesar do tema Justiça das Aflições, nós não vamos tanto buscar as aflições, mas sim buscar quero convidá-los a fazermos uma viagem em busca do equilíbrio emocional, do equilíbrio espiritual e também, por que não dizer, da busca da felicidade. Então, essa eu acho que é o nosso grande foco hoje, Justiça das Aflições, no sentido de nós buscarmos a felicidade, ou pelo menos o nosso equilíbrio emocional. Então, antes de nós começarmos a discutir Justiça das Aflições, é importante que a gente entenda o que é justiça, o que é aflição. Então, buscando lá no dicionário, né, o que é a aflição, deixa eu só aumentar aqui agora um pouquinho o slide. O que é a aflição? É um sentimento de persistente dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. E quando nós falamos em aflição, era até importante nós perguntarmos, né? Quem não sofre? Quem de nós não sofre? Se a gente fosse dizer antes lá, pessoal, quem vai assistir essa palestra é só para quem sofre, quem é feliz não precisa. Ou seja, estaríamos todos nós, né? Todos que estamos aqui habitando neste planeta, que é um planeta de provas e expiações, todos nós por si só sofremos pela própria razão de que estamos habitando um planeta de provas e expiações. Isso é tanto verdade que Jesus nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos. E Jesus já deixa bem claro para nós a seguinte afirmação: a felicidade não é deste mundo. E aí a gente se assusta, mas o que significa dizer que a felicidade não é deste mundo? Para isso, o Evangelho também nos esclarece, nos traz lá alguns conceitos, alguma comparação, não é mesmo? Do que é da classificação dos mundos. Então, lá no capítulo 3 do Evangelho, mundos inferiores e mundos superiores, os espíritos nos colocam uma classificação muito mais ilustrativa, uma vez que não existe uma classificação tão clara de até aqui é um mundo primitivo, daqui passa para provas e expiações, mas, enfim, é muito mais didático para que nós entendamos mesmo quais são as categorias e a gente possa entender onde nós estamos no nosso processo de evolução. E os espíritos nos dizem que são 5 categorias de mundos habitados, sendo a primeira delas os mundos primitivos. E o nosso planeta Terra já foi um mundo primitivo, né, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. Na época em que a Terra, no tempo das cavernas, dos homens das cavernas, o que motivava, o que gerenciava a nossa vida no dia a dia era apenas a busca do alimento. Nós respondíamos apenas aos instintos, era a regra da sobrevivência, não é mesmo? Mas aí nós fomos evoluindo, nós, habitantes desse planeta, fomos evoluindo, e por consequência, o nosso planeta Terra foi evoluindo também até a categoria de mundo de provas e expiações, onde nos encontramos hoje. Um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Então, ainda existe muito mal neste planeta de provas e expiações onde nós habitamos. Mas o que é que significa expiações? Então, expiação é uma experimentação, não é? Nós estamos aqui neste planeta experimentando também, vivenciando alguns males que fizemos no passado. Então, por estarmos aqui no mundo de provas e expiações, onde sofremos também expiações, experimentações, justamente para que nós possamos evoluir. Não significa que o nosso mundo como a felicidade, como disse Jesus, né, a felicidade não é deste mundo, não significa que o planeta Terra é apenas para sofrimento.
Muito antes, pelo contrário, nós estamos aqui para aprender e evoluir, para que todos nós, em algum momento, nos tornemos espíritos perfeitos. Eu acho essa mensagem extremamente consoladora. Nós sabemos que eu, você, aqui, o seu irmão, a sua esposa, marido, filhos, todos nós seremos espíritos perfeitos, dependendo, evidentemente, das nossas atitudes. Alguns vão evoluir mais rápido, outros vão evoluir mais lentamente. Mas, no final das contas, todos nós um dia seremos espíritos perfeitos. Mas, nesse momento, estamos aqui num mundo de provas e expiações para evoluir, para aprender com os nossos próprios erros. Aí, a próxima categoria de mundos são os mundos em regeneração. E até eu estou lendo o livro do Divaldo Franco, né, Rumo ao Mundo de Regeneração, que é justamente essa escala onde nós estamos. O planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações, mas ele está se transformando gradativamente num planeta em regeneração. Daí vem, né, o livro que Divaldo escreveu. Nós estamos justamente nesse trânsito entre um e outro. Isso não é uma divisão muito precisa, portanto, os espíritos nos esclarecem isso. É apenas para que nós tenhamos mais ou menos um entendimento de para onde nós estamos indo. Mas a verdade ainda não é, a felicidade ainda não é deste mundo. Quando nós evoluirmos, os habitantes desse planeta evoluirmos a tal ponto de que esse nosso planeta Terra se transformar num mundo feliz, aí sim, o bem já prevalece sobre o mal, embora ainda exista o mal, mas o bem já prevalece nos mundos felizes ou ditosos. E mais na frente ainda, quando evoluirmos um pouco mais, nós vamos então, a Terra vai se transformar num mundo celeste, também chamado mundo divino, onde o bem reina soberano, já não existe o mal. Então, vocês podem perceber que nós temos ainda uma longa caminhada, né? Nós ainda estamos aqui num mundo de provas e expiações, ainda sofrendo por conta das nossas más tendências, das nossas más atitudes, mas também não é só sofrimento. Nós estamos justamente experimentando para que nós possamos evoluir. E aqui cabe uma pequena explicação, não é mesmo? Do que significa a expiação. Expiar significa experimentar o mesmo mal que eu fiz no passado. Porque Jesus já nos disse, né, que nós somos responsáveis por todo o mal que fizemos e por todo o mal resultante do bem que deixamos de fazer. Então, se eu me acomodo, se eu posso fazer um bem e não faço, e dessa minha omissão resultar algum mal para o meu irmão, para outra pessoa, eu também sou corresponsável por aquele mal. Então, nós somos responsáveis por todo o mal que praticamos e por todo o mal resultante do bem que deixamos de praticar. Mas uma vez que nós praticamos um mal e temos, então, que repará-lo, essa reparação, na verdade, se dá em três momentos, em 3 etapas, não é? A primeira etapa é o reconhecimento do erro, reconhecimento do mal que eu pratiquei. A expiação, eu preciso experimentar aquele mal que eu fiz ao meu irmão. E aí, na última etapa, sim, a reparação. Então, é o arrependimento, a expiação, a experimentação, e aí, depois que eu vivi mesmo na pele também o mal que eu fiz ao irmão, agora eu vou ter que reparar, ou nesta, ou numa encarnação futura, certo? Então, esse é o nosso caminho em busca da nossa felicidade, mas todos nós seremos, mais dia, menos dia, espíritos perfeitos. E o que é, então, nós estamos vendo o conceito de aflição, que é o sentimento de persistente dor, física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Todos nós que estamos aqui, neste mundo de provas e expiações, sofremos. E a justiça? Justiça das aflições. É o reconhecimento do mérito, do merecimento de alguém ou de algo. Então, nesse sentido, né, a justiça das aflições, ela representa a ideia de que se nós sofremos, é porque merecemos sofrer. Por quê? Porque fizemos algo no passado, porque demos razão a este nosso sofrimento. Mas Deus não quer o nosso mal. Deus que é justo e bom, não quer o nosso mal. Pelo contrário, Jesus, inclusive, nos disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus não disse que veio ou que nós estamos aqui para sofrer eternamente, para simplesmente sentirmos o mal que fizemos. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância.
Ele quer é amor em abundância, alegria em abundância, paz, segurança, justiça em abundância. Só que para isso, não sei se vocês já pararam para pensar, dizer, eu não quero mais brincar de evolução. Eu já quero ser um espírito perfeito, eu já quero... Por que Deus já não nos criou angelicais, puros e perfeitos? Porque Deus quer justamente que nós sejamos merecedores da nossa evolução, que nós tenhamos o mérito da nossa evolução, das nossas atitudes. E para isso, Deus nos dá o livre-arbítrio, não é mesmo? O livre-arbítrio que é o respeito à nossa vontade. Nós podemos fazer o bem ou fazer o mal. De acordo com as nossas atitudes, nós vamos evoluir mais rapidamente ou mais lentamente. Mas nós somos responsáveis por todo o mal que praticamos e por todo o mal resultante do bem que deixamos de fazer. Tá certo? Enfim, temos então que evoluir de acordo com as nossas atitudes. Mas aí nós nos perguntamos, né? Por que uns sofrem tanto e outros, apesar de maus, parecem ter sorte, parece que serem sempre beneficiados? Se nós pararmos para pensar, uma criança que nem sequer teve tempo de fazer mal a alguém, por que ela sofre? Se ela, às vezes, desencarna precocemente, não teve nem tempo de ser mal, de aprender a fazer o mal. Onde há justiça nisso? As pessoas que nós conhecemos, que são pessoas boas, mas apesar de serem pessoas boas, sofrem. Para usar o exemplo que nós vimos, né, no livro Rumo ao Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, lá tem uma passagem de uma pessoa trabalhadora de uma casa espírita, uma pessoa boníssima, mas, por outro lado, sofre também muito com dores físicas, com uma série de outros malefícios. Não vamos entrar aqui no mérito, né, do livro. Mas também uma pessoa boa, por que sofre tanto? Sendo Deus bom e justo, a sua bondade se justifica e se explica também nas nossas aflições. Pois se a causa nós não conseguimos enxergar nesta encarnação, ela seguramente está numa encarnação anterior. Existe sempre, isso é importante que nós entendamos, né? Existe sempre um fim proveitoso para o nosso sofrimento, mesmo que a gente não enxergue. E por quê? Porque às vezes a gente não enxerga? Pela bênção do esquecimento do passado, do esquecimento momentâneo do nosso passado, não é mesmo? Imagine que a gente encarne na família, marido e mulher, lembrando de um passado, de uma encarnação passada, onde um fez muito mal para o outro, ou vice-versa. Porque pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois, não é mesmo? Imagina se nós encarnarmos nesta encarnação juntos, para aprendermos a amar um ao outro, lembrando do mal que fizemos. Não daria certo, né? Então, Deus nos dá a bênção do esquecimento do passado. Então, nós estamos, neste momento aqui, não sabendo, às vezes, não enxergando o passado. Mas a doutrina espírita nos traz a consolação, o entendimento de que nós estamos num processo evolutivo e de que nós temos centenas, dezenas, milhares de encarnações. Então, nós não estamos, a nossa vida não se esgota nesta existência presente. E se nós não enxergamos que a razão, a causa do nosso sofrimento está nessa existência, seguramente está no anterior. Alguns males é muito fácil de nós entendermos, não é? Que onde é que está a causa. Por exemplo, eu fumo demais. Se eu fumo demais e tenho câncer, uma doença qualquer pulmonar, obviamente que a causa do meu sofrimento, a causa da minha doença, está na vida presente, é fácil de identificar isso. Se eu bebo em excesso e tenho uma doença do fígado, a causa está nessa existência. Se eu sou uma pessoa extremamente grosseira, mal educada, trato os outros mal e, consequentemente, os outros me tratam mal também, e eu acabo, então, sofrendo com a maldade que volta para mim, eu consigo enxergar, na maior parte das vezes, se fizer uma análise cuidadosa dos meus atos, eu consigo enxergar a razão do meu sofrimento na própria existência, nesta existência. Mas se, apesar do meu estudo, da minha análise, da minha avaliação das minhas próprias atitudes, não encontro a razão nessa existência, seguramente ela está numa existência anterior, certo? Então, onde nós vamos buscar o consolo para as nossas aflições? Jesus
já nos convida, né, já nos dá um bom entendimento disso, quando ele nos diz, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, quando ele nos diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o nosso consolo. Se nós estamos sofrendo, vamos buscar consolo, vamos buscar apoio em Jesus. Ele é nosso modelo, nosso guia. Nós não dizemos que ele é nosso irmão, nosso modelo de conduta. Então sigamos Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É um convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, vós que estáis aflitos. Mas não sei se já pesquisei. Jesus falava por parábolas, né, ou por analogia, porque a humanidade, no momento em que Jesus esteve encarnado entre nós, ele não podia ainda falar com uma linguagem muito complexa, então ele tinha que falar por parábolas, por analogias mesmo, no sentido figurado. E quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, tomar o jugo, jugo é esse paramento, essa ferramenta que se coloca numa parelha de bois, não é mesmo? Para que os bois caminhem na mesma direção, lado a lado, no mesmo caminhar. Então, Jesus, usando esta analogia, tomar o jugo traz a ideia de andar bem perto e caminhar na mesma direção de Jesus. Andar no mesmo jugo de Jesus implica em uma vida de proximidade, de intimidade com ele. O conteúdo do Evangelho de Cristo, então, é suave e a sua aplicação é leve. Então, quando nós caminhamos ao lado de Jesus, o nosso sofrimento se torna leve, o fardo se torna leve. Porque o jugo, a caminhar segundo os ensinamentos de Jesus, torna a nossa vida muito mais suave, muito mais leve. Então, ele já nos dá o caminho. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E este é o sentido da lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Por exemplo, né? Se essa caneta, se eu seguro e a caneta cai, o que significa? Por que ela cai? O efeito é ela cair, mas de onde que vem isso? Nós sabemos que é o efeito é a causa dele cair é a causa da gravidade. Todo efeito tem uma causa. E se eu sofro, qual é a causa do meu sofrimento? Se eu não consigo enxergar a causa nessa vida, seguramente ela está numa vida anterior. Só pode estar numa vida anterior. A não ser que a minha crença se resuma à ideia materialista de que a nossa existência se encerra nesta existência. Eu morri, acabou tudo. Então, na verdade, todo o nosso sofrimento, todas as nossas perdas se tornam extremamente pesadas, porque não existe a ideia de futuro. Mas não é isso que Jesus vem nos mostrar, não é mesmo? Todos nós nos tornaremos espíritos perfeitos porque somos espíritos eternos. Fomos criados simples e ignorantes, mas na medida que estamos evoluindo, encarnação após encarnação, vamos nos tornar espíritos perfeitos. Essa lei, então, a lei de causa e efeito, procura explicar os acontecimentos da vida atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. Aí nós pensamos, né, mas por que o que é uma causa proveitosa? Vou dar um depoimento nosso mesmo, particular, né? Quando começamos a participar ou a estudar a doutrina espírita, foi justamente provocado por uma perda que tivemos na família e que tivemos que buscar consolo em alguma coisa a mais que nos desse um entendimento por que daquela perda, por que daquele sofrimento. Então, nós começamos, a partir daquele sofrimento, nós viemos buscar o amparo, o consolo que Jesus nos traz. Porque nós aprendemos, todos nós já conhecemos esse ditado, né? Que nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor. E eu vivia seguindo a minha vida, procurando ser uma pessoa honesta, bondosa, etc., temente a Deus, mas a verdade é que eu precisava fazer mais pela minha reforma íntima. Então Deus vai lá e nos dá uma chacoalhada, nos dá algum motivo, algum sofrimento,
para nos fazer pensar, e aí sim, então, trabalhar em cima da nossa reforma íntima para evoluirmos. O objetivo é sempre a reforma íntima, buscando a evolução rumo à perfeição. E essa questão da aflição, Jesus explica de uma maneira muito bonita no Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, né, capítulo 5, versículo 4, a segunda bem-aventurança. Eu vou até colocar apenas uma partezinha dela aqui, fazer uma leitura inicial, né? A segunda bem-aventurança, que é o motivo aqui da nossa exposição. Diz lá no Sermão da Montanha, cada afirmação de Jesus quase que cabe é um motivo de uma palestra inteira, não é mesmo? Mas Jesus, então, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o nosso foco aqui é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que trata exatamente das bem-aventuranças, nos fala, resumidamente, ali os motivos da resignação. Por que nós temos que ter resignação, aceitação com o sofrimento? Eu vou rapidamente aqui colocar em tela cheia, porque eu vou ler para vocês um resumo deste capítulo. Motivos, então, de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, como um prelúdio da cura. Ou seja, todo o nosso sofrimento é uma demonstração de que nós estamos em processo de cura, em processo de progresso. Então, nesse sentido, o nosso sofrimento é sempre uma bênção. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, o nosso sofrimento é um pagamento das dívidas, dos nossos males de vidas passadas, certo? Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz, olhem bem essa analogia, se pagares a 100ª parte do que deves, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Não se sentiria feliz o devedor por se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? É mais ou menos essa a analogia ou o entendimento que nós devemos ter do que nos diz Pedro no seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 8. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, toda a minha ação, todo o bem que eu faço, todo o amor que eu pratico, cobre uma multidão de pecados. Ou seja, com cada atitude amorosa que eu tenho, eu pago uma multidão, uma parte enorme dos meus pecados. Então, vamos praticar, vamos seguir o Evangelho de Jesus, vamos seguir o seu exemplo, o seu modelo, para quitarmos mais rapidamente as nossas faltas e podermos, então, progredir até os mundos felizes, quem sabe os mundos celestes, mais rapidamente. Agora, por outro lado, se murmuramos nas aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusamos Deus de ser injusto, nossa nova dívida contraímos, o que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento, e é por isso que teremos que recomeçar. Então, nos entristece, às vezes, vendo um irmão, vendo um amigo, vendo um conhecido nosso, maldizendo a Deus, murmurando sobre as suas provações, reclamando dia após dia, parece que se alimenta de reclamações, porque isso faz com que a nossa existência se perca.
toda a nossa existência, todo esse nosso esse sofrimento que nós estamos tendo desta existência será perdido. Nós vamos ter que voltar na próxima encarnação desde o princípio, até que a gente esteja cansado de sofrer e a gente então aceite com resignação, sem murmurar, as provas e o sofrimento que recebemos. E aí nós vamos progredir. Então só depende de nós, depende apenas do nosso livre-arbítrio, da nossa atitude, da nossa resignação, utilizarmos dessas provas do nosso sofrimento para que nós possamos crescer e evoluir. Essa maneira de considerar a vida, de olhar para frente, entendendo que somos espíritos em evolução e de que a nossa existência não se acaba nesta experiência corporal que estamos tendo, essa maneira de considerar a vida resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. Portanto, aquele sofrimento que eu tenho, aquela doença, aquele desconforto moral que seja, ele passa a ser secundário. Então, o homem sente-se motivado a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a do outro, e a aceitar os reveses e as decepções que ele experimente. Por quê? Porque isso motiva, esse olhar de que nós somos espíritos em evolução, nos motiva a fazer a nossa reforma íntima. Não interessa o mal do meu irmão, interessa a minha reforma íntima. Eu preciso me reformar, trabalhar para ser um espírito melhor. E, dentro do possível, auxiliar o meu irmão também. Eu não posso caminhar o caminho do meu irmão. Eu não posso caminhar o caminho das minhas filhas, da minha esposa. Nós podemos auxiliar. Na semana passada, inclusive, né, nós tivemos no domingo uma palestra muito bonita do Rogério Rossol, trabalhador da casa que está conosco hoje também aqui no ambiente virtual, falando sobre a paternidade responsável. Nós somos responsáveis também pela condução dos nossos filhos nesta experiência corporal, mas nós não podemos caminhar o caminho dele. Ele tem que fazer a sua reforma íntima e eu tenho que fazer a minha. Daí tira ele, então, o homem que faz a sua reforma íntima, que olha para o futuro, entendendo que está no processo de evolução, daí ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. E aí o fardo se torna leve, como disse Jesus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós entendemos isso, o fardo se torna leve, a vida se torna leve, o nosso sofrimento se torna leve, as perdas que nós temos na nossa existência se tornam leves também. Então, aqui é mais ou menos o que diz os motivos da resignação. Vamos voltar aqui os nossos slides, né? Motivos, então, da resignação. Vamos ver, então, dois pequenos exemplos, vou tentar demonstrar rapidamente, que estão um no livro Céu e Inferno e o outro no livro Ressurreição e Vida, dois depoimentos, então, de um conto e um depoimento de um espírito, este de Maurice Gontran. O Céu e Inferno, não é o quarto livro do Pentateuco, codificado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, aí o Céu e Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. E este livro, o Céu e Inferno, ele é dividido em duas partes, não é? A primeira, que é uma parte conceitual, que explica o que é céu, o que é inferno, o que são anjos, que é a questão de anjos e demônios, a questão do purgatório, tenta esclarecer um pouco a ideia do purgatório, e, enfim, trata essa parte conceitual, e a segunda parte são depoimentos de espíritos, divididos também em várias categorias: espíritos felizes, em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e depois expiações terrestres. E nessa parte eu gostaria de trazer aqui para a gente usar como exemplo de resignação o desencarne de Maurício Gontran, que é o último dos 11 depoimentos de espíritos felizes. Então, Maurício Gontran, ele era filho único, um rapaz muito inteligente, estudioso, de caráter doce, terno e simpático. Daí podia-se depreender que ele teria um espírito, um futuro muito brilhante, porque era estudioso, dedicado, simpático, etc., porém, desencarnou precocemente aos 18 anos por uma infecção pulmonar.
E, obviamente, né, esse desencarne dele precoce trouxe aos pais uma revolta muito grande, até um certo desespero, o que levou, então, esse desespero, por ser ele filho único e desencarnado tão cedo, a deteriorar grandemente a saúde, tanto do pai quanto da mãe. E aí vem o Maurice Gontran, na Sociedade Espírita de Paris, fazer um depoimento para Allan Kardec e os médiuns que trabalhavam com ele, e ele disse, então, no seu depoimento, era preciso, se referindo, então, né, à perda, à dor da perda para os pais, era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará a felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Então, olha só, ele mesmo diz aqui, era necessário esse sofrimento para que eles aprendessem isso e não maldissessem, não murmurassem contra a vontade de Deus. O sofrimento da minha perda era uma necessidade para eles. E dias atrás, assistindo uma exposição da Rosemary Pacheco, ela falava, trouxe lá um ditado indiano que eu achei muito interessante. Eu disse, Rosemary, eu vou copiar o teu ditado porque eu vou usar também na minha exposição. Ela disse o seguinte, né, um ditado indiano: quando Deus é bom, ele nos dá tudo. Quando ele é muito bom, ele nos tira tudo. E é mais ou menos aquilo que nós pais fazemos, né? O pai, quando é bom, a gente procura facilitar a vida dos filhos. Então, Deus, quando ele é bom, ele nos dá tudo. Mas quando ele percebe, quando ele é muito bom, ele nos tira tudo, e foi o que ele fez com os pais do Maurice Gontran. Tirou o único filho que eles tinham, porque era uma necessidade para que eles acordassem daquele torpor que existiam, principalmente o pai dele, que era muito cético sobre a vida futura, não acreditava na vida futura. Então Deus concedeu-lhe esse desgosto para arrancá-lo do seu erro. Olha só que frase forte, né? Deus concedeu-lhe essa perda, porque, na verdade, era um sofrimento que tinha um objetivo. Sempre tem um objetivo no nosso sofrimento, para o nosso aprendizado. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, não é mesmo? Mas o objetivo, Deus que quer o nosso bem, que é justo e bom, conhece as nossas necessidades. E a aventura, então, continua o espírito, o depoimento de Maurice Gontran, dizendo: a aventura, ou enfim, a aventura de tornarem a ver-me, ser-lhes-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Se eles continuarem murmurando, disse então Maurice, por favor, levem a esse depoimento aos meus pais, alertando-os que se eles continuarem murmurando contra a vontade de Deus, eles não vão me ver mais sequer no desencarne, sequer no plano espiritual, porque não será permitido a eles me reencontrarem. Porque o desespero é uma rebeldia, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. Ou seja, né, que nós mesmos, a gente intuitivamente sabe, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não dizemos isso, não rezamos isso sempre no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Então, muito bem, vamos confiar na vontade de Deus, muito embora a gente não saiba, muitas vezes, o porquê, a razão de Deus, mas Ele conhece as nossas necessidades. E Ele, portanto, vamos confiar nessa vontade de Deus. E Emmanuel, numa das suas publicações, nos ensina, nos orienta sobre a prece. Durante a prece, na hora da prece, esvazia-te de tudo que queres para te encher da vontade de Deus. Então, nós temos que ter isso muito consciente, que seja feita a tua vontade. E se eu entendo isso, se eu sigo o caminho de Jesus, se eu tomo o jugo de Jesus, o meu sofrimento fica muito mais leve. Então, era isso que Maurice tentou trazer para os pais. O desespero é um verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas. E quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Então, o que é que os pais dele estavam fazendo? Murmurando, lamentando a morte do filho.
Eles estavam, na verdade, fazendo com que a sua saúde deteriorasse, o que era considerado, na verdade, um suicídio involuntário, que será punido com a manutenção dessa dor. Eles não poderão rever o filho. Então, ele procurou trazer esse conhecimento, essa perda, com a perda do filho, para que eles pudessem, então, entender e aprender o que de fato aconteceu na evolução seguinte dos pais dele, né? O desencarne precoce é uma graça poupando das tribulações terrenas. Esse é um entendimento que nós temos que ter. O desencarne precoce é uma graça que nos poupa de tribulações terrenas. E aí ele traz esse exemplo, o Maurício Gontran. Minha experiência aí, desta vez, ou seja, esta minha encarnação, não devia prolongar-se, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. Podeis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta, que me causaria atraso de séculos? Por que lastimar o que me é vantajoso? Então ele diz, vocês não sabem se durante esta existência eu não iria me perder, sucumbir às diversas tentações que a vida nos proporciona, e quem sabe atrasar a minha evolução enquanto espírito por séculos, às vezes. Então, Deus entendeu que nesta oportunidade a minha existência corporal não deveria se prolongar, eu deveria continuar a minha evolução no espaço. E essa afirmação traz também, é trazida por Sanson num depoimento que ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês também de uma forma resumida. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Sanson, então, um ex-membro da Sociedade Espírita, nos diz: quando a morte retira das vossas famílias os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, pois leva os que são úteis e deixa para trás quem para mais nada serve. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. E aí Sanson nos diz, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da visão materialista da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que Deus se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis, como se a grande preocupação de Deus fosse nos punir? Deus quer que tenhamos vida e vida em abundância, como nós já vimos. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se examinasseis melhor todas as vossas dores, nelas encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Ou seja, o jugo se torna suave e o fardo se torna leve, se nós examinássemos melhor as nossas dores. As nossas dores se tornariam secundárias, sem importância, porque nós veríamos realmente o objetivo que tem a providência no nosso sofrimento, que é sempre para a nossa evolução moral. Crede-me, frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem de prejuízo. É o que disse o Maurício, não é? Você não sabe o que eu me tornaria se eu continuasse nesta encarnação. Aqui vícios eu não poderia cair. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Questiona o Sanson. Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, Enriquecer em termos materiais é sempre essa visão mundana, materialista, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis, acaso, qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras?
Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, ou fique feliz quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Porque, como nós vimos, a felicidade não é deste mundo. Então, quando nós saímos daqui, saímos para um mundo melhor. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse a sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Para vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe nas nossas orações, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então não há razão para nós sofrermos tanto com a perda de pessoas amadas. Vamos voltar aqui os nossos slides. E por fim, um último exemplo do livro Ressurreição e Vida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, uma médium brasileira já desencarnada em 1984, psicografado então por Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Leon Tolstói, um escritor russo. Lá neste livro Ressurreição e Vida, ele no capítulo 7 trata de uma história do paralítico de Kiev. Uma história muito comovente, longa, eu vou tentar resumi-la aqui, né? Que sugiro que depois vocês leiam com um detalhamento, porque ela é de fato uma história. Este livro, Ressurreição e Vida, é composto por vários contos, e este especificamente trata da justiça das aflições. E ele conta a história do conde Dmitri, um nobre russo, oficial da armada húngara, da guarda imperial do Nicolai I. Ele, o conde, então, se alistando no exército, foi herói da guerra da Crimeia, mas aos 20 anos contraiu uma pneumonia e uma paralisia, uma consequente paralisia, em função do frio intenso que ele sofreu nas guerras, na guerra que ele participava, o que era muito comum naquela época, né? Os militares participando da guerra acabavam contraindo ou pneumonia, reumatismo, paralisia, etc. No caso do Dmitri, ele ficou paralítico aos 20 anos e passou a ser cuidado, então, pela sua mãe, a Maria, e também pela sua governanta e enfermeira, a Melânia, que tinha, por sua vez, um sobrinho chamado Peters. O Dmitri, por ser um nobre, rico, uma pessoa bem apessoada, com toda uma vida de sucesso, a princípio, se imaginava pela frente, aos 20 anos, então, se viu preso a uma cadeira de rodas e se viu tendo a sua saúde piorar ano após ano. Durante 10 anos tentou curar a sua doença e só ia piorando a doença dele, a tal ponto que aos 30 anos de idade, passando então 10 anos já desse sofrimento, ele ainda perde a mãe, que era quem cuidava dele. E aí então ele fica ainda mais revoltado, por ser uma pessoa de muitas posses, sai da cidade, morava em Kiev, e vai então se isolar no campo, numa das propriedades que eles possuíam. E lá ele se torna uma pessoa extremamente rude, grosseira, sem respeitar, sempre tratando os seus subalternos com extrema grosseria. E num desses dias, ele estava então tratando de negócios com o gerente da fazenda, das suas terras, e discutindo com ele por uma situação financeira qualquer, e o Peter, que era o sobrinho, então, da enfermeira da sua governanta, a Melânia, que, na verdade, nutria um amor secreto pelo Dmitri, ela estava junto do gerente e do Dmitri, quando, então, o Peters, um menino de 8 anos, vendo ele discutir, tratar tão mal assim o gerente, só cochicha para perto da Melânia, dizendo assim: mas como ele é grosseiro, como ele é mau, o meu irmão também é paralítico, em muito piores condições, e, no entanto, ninguém ouve ele se queixar ou pronunciar uma palavra impaciente para quem quer que seja. Falou meio baixinho, mas o Dmitri ouviu o que ele disse.
E ouvindo o que ele disse, quis saber, não, mas vem cá, quem é você aqui? Porque ele não conhecia o Peters. Melanie, me traz aqui, quem é esse rapaz? E aí ele disse, não, realmente, eu moro aqui, sou filho do gerente aqui da tua propriedade. E aí, então, ele passa a explicar quem era, mas quem é esse irmão que tu disse que é paralítico aqui nas minhas terras? Como é que eu não sei disso? Estou aqui há tantos anos e não sei que mora nas minhas terras uma pessoa paralítica também, assim como eu. E ele disse, sim, o nome dele é Ivan, o Ivan Fedorovitch, o meu irmão mais velho. E aí o Dmitry quer ir, no dia seguinte, foi até a casa do Ivan para conhecer aquele paralítico que vivia nas terras dele sem ele sequer saber. E aí o Ivan, conversando com ele, diz, não, mas eu sou feliz. Mas tu não é um desgraçado, tá aí numa cadeira de roda, como tu pode ser feliz? Eu não me julgo desgraçado. Outros existem piores do que eu. Me considero, pelo contrário, até muito feliz. E ele diz, eu tenho aqui os meus pais, os meus irmãos, vivo numa casa confortável, bem alimentado, agasalhado, só me falta saúde para caminhar e trabalhar. Mas poderia ser muito pior. O senhor me considera infeliz, mas é porque não conhece o Tito. Aquele sim é sofredor. Aí ele diz, mas quem é o Tito? O Tito, ele está doente há quase 20 anos, ele também fez a guerra da Crimeia, que nem o senhor, e voltou de lá, sim, doente. A sua casa até foi boa em algum momento, mas hoje ela é um casebre, ele vive lá sozinho. Aí o Dmitry não se aguentou, mas eu quero ir lá conhecer ele. Deu para o Ivan 40 rublos para que ele pudesse comprar alguma coisa para ele, e o Ivan disse, não, eu não quero nada. Deu os 40 rublos para a irmã, disse, olha, compra uma boneca para ti, um lenço para a mãe, mais um sabonete perfumado para o tio, e eu não quero nada para mim, porque eu sou feliz, não preciso de nada. E lá se foi o Dmitry, então, para conhecer o Tito Gerkov, que era também paralítico e morava sozinho numa casa paupérrima, nas suas terras. Então, chegando lá, ele já viu uma casa miserável, com lixo acumulado, aquela solidão naquela casa, e o Tito vivia lá paralítico, sozinho, e apenas um mendigo, que às vezes dormia com ele também, para poder fazer uso das bondades que os vizinhos iam 2 ou 3 vezes por dia, levar alimento, uma roupa, atiçar o fogo para que ele não morresse do frio. Ele vivia, então, deitado numa cama, sozinho naquela casa, da bondade dos vizinhos que cuidavam dele. Dmitry disse, mas o teu mal é de nascença? Ele disse, não, pelo contrário, eu trabalhava aqui nas tuas terras, etc., mas eu fui para a guerra, voltei de lá também paralítico, e aí minha doença foi se agravando, eu fiquei cego. Então, imagina, ele vivia cego, paralítico, deitado numa cama, sozinho numa casa, e vivia dos favores dos demais. Então, Dmitry, conhecendo ali o sacrifício dele também, saiu de lá e disse, mas como é que tu pode ser feliz? Ele disse, eu sou feliz, graças a Deus, porque eu tenho tudo, tenho os amigos que me cuidam de mim, etc. O senhor não viu em que condições vive o Elias Peterov. Esse sim, ele é infeliz. Apesar da mãe que cuida dele, ele sempre foi doente, mas há 20 anos ele sofreu uma explosão na oficina onde ele trabalhava, e agora ele vive lá, cego, surdo e mudo, atirado numa cama, cuidado pela mãe. O Dmitry, então, deu 80 rublos para o Tito, e ele, da mesma forma, deu para o mendigo, seu amigo, e digo, olha, distribui aqui para as pessoas, eu não preciso de nada, porque eu tenho tudo. Eu sou feliz, estou resignado com a minha situação. E lá se foi, então, o Dmitry para conhecer a casa do Tito. Mas isso foi no dia seguinte, né? Durante a noite ele compartilhou com a Melania um pensamento que ele dizia, sabe, Melania, impressionou-me de tal forma a miséria em que vive aquele mendigo, o Tito, que meditei um pouco em Deus. Durante a viagem de retorno ontem e à noite, rezei com fervor, suplicando piedade para ele, como outrora minha mãe me ensinava a fazer para com os infelizes. E o mais impressionante é que ele se considera feliz. Como um homem que é cego, completamente paralítico, miserável, consegue ser feliz? É o que não compreendo. E aí a Melania explica. Deus estendeu sobre ele as suas virtudes, conde Dmitry. Em seu sofrimento, e seus sofrimentos foram suavizados com os dons da fé e da esperança, que atraíram a resignação e a paciência, enquanto que com a caridade dos outros socorreu suas necessidades, pelo amor de Deus.
Quando sofremos amparados pela boa vontade da resignação, nossas dores se apresentam menos ásperas. É o jugo leve, é o jugo suave, o fardo leve. Então, lá se foi Dmitri para a casa do Elias para conhecer também o Elias. Chegando lá, ele viu a situação em que estava o Elias, a mãe dele tratando ele extremamente mal, porque ela se dizia sofredora, porque o filho, ela queria poder trabalhar numa casa de uma pessoa rica, para ela poder ter mais conforto, e ela tinha que ficar ali cuidando do Elias, que era uma pessoa cega, surda, muda e paralítica ainda numa cama. Ela já sofrendo com dores nos braços, porque tinha que cuidar daquele filho que era, enfim, vivia prostrado numa cama. E chegou a tal ponto que ela dizia assim: a minha desgraça é total, eu já não aguento mais, tenho os braços doloridos, pois tenho que levantá-lo, deitá-lo muitas vezes, costumo até bater-lhe, mas parece que perdeu também o juízo, pois não entende, nem sei se sente as pancadas que lhe dou. Tenho vontade de morrer ou de matá-lo de uma vez, para livrar-me dele, pois não aguento mais, 18 anos nesse sofrimento. Eu acho que vou acabar mesmo fazendo o que fez a mulher do Kozlovsky, o farmacêutico, para se ver livre dele. Aí o Dmitri, mas quem é Kozlovsky? Ah, esse sim, é um outro sofredor que inclusive é leproso, vive numa casa afastada aqui nas suas terras. E aí, Dmitri, então, dá para ela 200 rublos, pedindo que ela repare a casa e cuide melhor do filho, que ele vai mandar providenciar que alguém venha cuidar do filho para ela, para que ela possa, então, se empregar numa casa de pessoas ricas. E lá se vai o Dmitri para conhecer o último dos sofredores das suas terras, o Kozlovsky, que, na verdade, era, então, um espírita, mas um espírita conhecedor da doutrina espírita, mas um leproso que vivia na sua casa, cuidado apenas por um anão. Mas se disse, o Dmitri entrou então na sua casa e ouviu o depoimento dele e disse: mas como tu pode te considerar feliz com toda a lepra já sem os dedos, metade do nariz já corroído pela lepra, metade da face também corroída, ele não conseguia nem comer direito, quer dizer, quase com uma aparência monstruosa. Como é que ele poderia se dizer feliz? E ele disse: a única bênção que eu consigo é ter ele como médium, assim como o anão que vivia com ele, que cuidava dele. Nós, como médiums, recebemos, então, o esclarecimento da espiritualidade de que eu fui numa encarnação anterior, Ivan o Terrível, que cometeu centenas de crimes, matou com as próprias mãos algumas das suas esposas e cometeu atrocidades enormes. E ele estava, então, agora restrito à sua doença, à lepra que corroía o seu corpo, mas feliz, sabendo que ele estava pagando dívidas do passado. Portanto, ele estava resignado com o seu sofrimento. E o anão que vivia com ele foi também companheiro dele nos crimes que cometeu. E ali, então, o Dmitri sai da casa dele, deixando, então, 2.000 rublos para que ele pudesse reconstruir a casa, e vai de volta com algumas considerações, né? Ainda disse o Kozlovsky para ele: a minha maior tristeza é que, apesar de cego, a única coisa que eu consigo enxergar é o sofrimento da minha esposa, que por ter cometido suicídio, fica presa neste ambiente dessa casa onde fomos tão felizes, e ela não consegue enxergar sequer que ela não está mais no plano material, mas está no plano espiritual. Ela sofre muito mais do que eu. E eu sou obrigado a ver dia após dia o sofrimento dela sem poder fazer nada. Então, o que eu faço neste momento? Eu me volto para Deus. Me volto a Deus, como nós vimos no convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é isso que ele faz. Ele se apega na mensagem do Evangelho, para que então possa superar a sua dor, resignado com o seu sofrimento. E o que fez então, depois, saindo de lá, o Dmitri? Ele chamou o gerente das suas terras, nos aproximando agora ao final então da nossa exposição, né? O Dmitri, vendo todo o sofrimento das pessoas
que estavam nas suas terras embaixo dos seus olhos e ele não enxergava. Ele chamou, então, o gerente das terras e disse: quanto ao Ivan, o irmão do Peters, que está lá paralítico na sua casa, eu quero que tu leves ele para a Alemanha ou para a França para que ele faça um tratamento. Porque ele ainda é jovem e poderá, quem sabe, voltar a caminhar, a se recuperar a partir do treinamento que eu vou pagar para ele. Quanto ao Tito, o paralítico que vive sozinho com um mendigo numa casa paupérrima, eu quero que tu reconstrua a casa dele e que uma pequena família das nossas terras vá morar com ele a fim de assisti-lo naquilo que ele precisa. Que cultive as terras que eu vou dar para eles, para que então promova o sustento da família e do Tito. Que um médico de Kiev venha assistir o tratamento, todo o tratamento que for necessário a ele. Quanto ao Elias, o cego, surdo, mudo, paralítico, cuidado pela mãe, também da mesma forma eu quero que seja reformada a sua casa e que 2 pessoas da nossa comunidade vão morar com ele para que possam cuidar dele e dar todo o sustento necessário, todo o cuidado que ele precisa, assim como o cuidado do médico que vai visitar o Tito, que também visite o Elias. E, por fim, o Kozlovski, que seja reconstruída uma nova casa para ele, porque esta casa onde ele vive hoje lhe traz penosas lembranças e eu não quero que ele fique mais lá. Construa uma nova casa para ele. E assim foi feito. O Dmitry, por sua vez, encontrou aí, no exemplo da resignação das pessoas que sofriam muito mais do que ele, e passou, então, a instruir-se em relação à doutrina espírita pelos livros que o próprio Kozlovski indicou a ele, sendo ele conhecedor da doutrina espírita. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, item 5º, o Espírito de Verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o Dmitry foi em busca de uma peregrinação, em busca de conhecimento que a doutrina espírita proporciona através de todas as suas obras, principalmente do Pentateuco. Casou-se, por fim, com a Melanie, teve um filho, mandou construir um hospital nas suas terras para que cuidasse de todas as pessoas necessitadas das suas terras e também da comunidade, e com essa resignação, com este fardo que se tornou leve, a sua própria doença não só estagnou, como ela regrediu, de forma, mesmo que ele continuasse ainda paralítico, essa paralisia tornou-se insignificante, o fardo tornou-se leve, porque ele seguiu, então, ele tomou para si o jugo de Jesus e o fardo que ele carregava tornou-se leve. E aí, com a sua reforma íntima, ele teve a felicidade de poder receber, então, numa situação, numa casa espírita futura, um depoimento da mãe, onde ela disse que se não fosse explicando a ele o motivo da doença, que se não fosse a paralisia dele, ele teria se tornado uma pessoa mesquinha, presunçosa, orgulhosa, egoísta. E, portanto, aquela paralisia foi um mal que Deus concedeu a ele para que ele acordasse para a necessidade da sua reforma íntima. E ali, então, ele se modificou. E aí ele se tornou muito mais feliz. O fardo se tornou leve. E a mãe dele, que cuidava dele em vida, continuou também cuidando dele após o desencarne, tanto que foi ela que intuiu o Peters, o sobrinho da Melania, assistindo àquela discussão dele com o gerente, intuiu o menino a dizer: mas pô, meu irmão também é paralítico, mas ele não é grosseiro, é até pior do que ele, não é tão grosseiro quanto ele. Então, o Peters foi intuído pela mãe dele. Vamos voltar aqui o nosso slide, então. Portanto, no livro Ressurreição em Vida, o Leon Tolstói nos traz essa mensagem, né? É a introdução, na verdade, que ele traz no livro. A ti, meu irmão, que sofres e choras sobre um leito de dores ou numa cadeira de rodas, a ti, que cego, não poderás contemplar com os olhos do corpo a consoladora luz do sol, nem o semblante do ser amado, a ti, que na melancólica penumbra dos hospitais ou dos casebres prossegues na marcha da própria redenção, ofereço essas páginas extraídas da minha solidariedade à tua dor.
Então, ele traz esse depoimento lindíssimo sobre o entendimento, sobre a justiça das aflições. E eu encerro, então, trazendo novamente o convite que Jesus nos faz lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Me emociono até a ler o convite de Jesus. Então, tomemos sobre nós o jugo que ele nos convida, que a nossa existência vai se tornar muito mais leve, muito mais fácil, e assim nós vamos progredir rumo à perfeição, rumo a nos tornarmos, então, espíritos felizes. Que possamos, então, cada um de nós, tomar sobre nós o jugo de Jesus e nos tornarmos, então, felizes, em busca da felicidade, pelo menos, nesse mundo de provas e expiações que todos nós vivemos e experimentamos. Muito obrigado.